Bom dia, sétimo ano! Tudo bem com vocês? Vocês sabem qual vai ser a nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje vai ser tipo de sujeito. Levaram um susto, né? Acharam que a tia Eliana é que ia dar aula para vocês hoje. Mas não, gente, sou eu mesmo. A nossa aula de hoje, como a tia Eliana falou, é sobre os tipos de sujeito. E nós temos 5 tipos. O primeiro é o sujeito simples. Sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo, ou seja, em sua composição ele tem apenas uma palavra que é mais importante. Então vamos lá, por exemplo, os alunos são inteligentes. A primeira coisa que eu faço é achar o verbo que é são e eu classifico. Depois eu pergunto quem ou que são inteligentes e a resposta é os alunos. Aí, gente, eu tenho que saber que dentro desse sujeito vai ter o núcleo. O núcleo é uma palavra substantivada ou um substantivo. Aí, no caso, é substantivo, que é alunos. Alunos é um núcleo. Eu tenho apenas um núcleo, então o sujeito é simples. Sujeito composto. Sujeito composto é aquele que vai ter 2 ou mais núcleos. Vamos para o exemplo. Primeiro achamos o verbo que é pintamos e classificamos. Aí perguntamos quem pintamos a unha e a resposta é eu e minha mãe. Depois vocês vão ter que achar o núcleo do sujeito, que pode ser uma palavra substantivada igual eu, que é pronome, ou pode ser um substantivo, que é mãe. Tenho 2 núcleos, o sujeito é composto. Sujeito desinencial. Sujeito desinencial é aquele que não aparece na oração, mas eu sei quem é por causa da desinência do verbo. Por exemplo, olha esse verbo aqui, ó. O verbo corremos. Dentro desse verbo, eu tenho isso aqui, que é o radical. Eu tenho isso aqui, que é a vogal temática. E eu tenho isso aqui, que é a desinência. Essa desinência aqui, galera, é a que vai me indicar quem é a pessoa que corre, quantas pessoas estão correndo, em que tempo verbal ela corre e em qual modo ela está correndo. Sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, ele não aparece na oração e eu não sei quem é. Olha esse exemplo aqui, ó. Roubaram meu dicionário. Roubaram meu dicionário. Quem roubaram meu dicionário? É a pergunta que nós temos que fazer para o quê? Para achar o sujeito, tá? Quem ou que roubaram meu dicionário? A resposta é eles. Mas eles quem? Eu não sei quem são eles, tá? Por quê? Porque eles podem ser qualquer pessoa. Eu não tô ali mostrando, ó, foi essa pessoa que ele roubou meu dicionário. Não tem como, tá? Então, esse sujeito, ele não aparece na oração e eu também não sei quem foi que fez a ação. Alguém fez a ação, mas eu não sei quem é. Outras formas de indeterminar o sujeito dentro de uma oração é usando a partícula ser. Isso mesmo, eu posso usar a partícula ser para indeterminar o meu sujeito. Ou seja, quando eu indetermino o meu sujeito, gente, significa que eu quero dar ênfase a uma outra coisa dentro da minha oração, tá? Só que eu utilizo a partícula ser não com todos os verbos, tá bom? Como é que eu vou utilizar então? Eu posso utilizar a partícula ser com o verbo intransitivo. Tá? Com o verbo intransitivo, que é aquele verbo que não pede complemento. Observe que eu estou falando, ele não pede complemento, mas pode ser que ele venha acompanhado de um adjunto adverbial. Tudo certo? Exemplo só para vocês entenderem. Ó, eu corri na praia. Eu corri na praia. Quando eu falo bem assim, eu corri, eu já tenho o sentido completo. Então, o verbo correr não pede complemento. Aí, mas você fala bem assim, professora, a pessoa pergunta, eu corri aonde? Né? Onde que você correu, minha filha? As pessoas vão perguntar. Só que esse aonde ele correu é um advérbio de lugar.
É um adjunto adverbial de lugar. Então, quando eu tenho o verbo intransitivo, o que vier depois dele vai ser um adjunto adverbial. E aqui é só um exemplo, minha gente, porque eu esqueci de falar lá na minha explicação. Então, ó, vive-se mais feliz perto da família. Esse vive aí é um verbo intransitivo e ele acompanhado com a partícula ser forma um sujeito indeterminado. Muito tranquilo, não é mesmo? Sujeito indeterminado, junto com a partícula ser, também pode acompanhar um verbo transitivo indireto. Ok? Depois lá no próximo eu vou mostrar aí os exemplos, tá bom? Podem ficar tranquilos aí. Então, ele pode vir acompanhado de um verbo intransitivo, ou um verbo transitivo indireto, tá? O que é esse verbo transitivo indireto? Só para relembrar também. É aquele verbo que ele pede complemento e entre o verbo e o complemento tem o quê? Preposição, tá? Ante, até, após, com, contra, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, trás. Essas são as preposições puras, para quem ainda não sabe, tá? Então, quando você encontrar uma preposição entre o verbo e o complemento, significa que esse verbo é verbo transitivo indireto. Olha aqui o exemplo que eu vou deixar aqui para vocês, ó, vai continuar aqui. Precisa-se de amigos. Precisa-se de amigos. Tá vendo, ó? Quem precisa de alguma coisa. O que ele tá precisando? Ele tá precisando de amigos. Então, entre o verbo, que é precisar, e a palavra ou o termo que completa esse verbo, que é de amigos, tem preposição. Tudo bem? E o sujeito, gente, é indeterminado porque ele está sendo representado pela partícula ser. Outro verbo que vai fazer isso daí, que vai indeterminar o sujeito junto com a partícula ser, é o verbo de ligação. É o verbo de ligação, tá? O que é o verbo de ligação? É aquele verbo que ele tem a semântica fraca. Ele tem a semântica fraca. O que significa isso? Que se eu retiro ele da oração, a oração continua fazendo sentido sem ele. Outra função que ele tem é de ligar o sujeito à sua característica. Tá bom? Ó, olha o exemplo aqui, ó, de verbo de ligação. Era-se feliz antes da pandemia. Era-se feliz antes da pandemia. Esse verbo de ligação, era, é um verbo que ele tá ali acompanhado da partícula se, né? Era-se, tá vendo? Era-se. É acompanhado da partícula se. Então, por isso que esse se, gente, está sendo representado aí por um sujeito indeterminado, tá bom? O papel, gente, de eu indeterminar o sujeito com a partícula se, como eu já disse antes, só para relembrar aqui agora, é dar ênfase na ação que está sendo feita e não na pessoa que está fazendo a ação, tá? Quando eu falo bem assim, precisa-se de funcionários, né? Eu vou ficar olhando a pessoa que está precisando de funcionário? Não, o que é mais interessante para mim é o fato de alguém estar precisando ali de um serviço que deve ser feito. E talvez essa pessoa, o quê? Pode ser eu? Pode ser eu, entendeu? Então, o que é mais enfático é a ação de alguém precisar de um funcionário do que a pessoa que está precisando. E o nosso último sujeito é o sujeito inexistente. Só que eu não vou explicar para vocês nesse vídeo. Eu vou gravar um outro vídeo para vocês não ficarem tão cansadinhos assim, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito e até a nossa próxima aula. Não sai do vídeo, porque agora é o nosso desafio. Eu não sei se vocês observaram que durante o vídeo eu fui colocando, ó, algumas diquinhas, algumas letras, e vocês vão ter que formar uma palavra com as letras que eu apareci, com as letras que eu coloquei aparecendo durante o vídeo. Quem na minha aula de quinta-feira
conseguir escrever no chat primeiro qual foi a palavra que eu formei, vai ganhar um brinde da escola Centro Educacional Oceano Atlântico. Então, boa sorte aí para você!